Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje então nós estamos iniciando o nosso terceiro módulo. Nós vamos começar a ver alguns conteúdos que são novos para vocês, são conteúdos que vocês nunca viram especificamente. Então vamos lá, pega o seu capítulo 3 e pega o seu caderno também para fazer anotações e vamos começar. Bom, o título que eu dei para essa aula foi As Letras da Matemática. E por que eu comecei falando sobre as letras da matemática? Porque eu gostaria que vocês entendessem o que são as letras da matemática e para que nós usamos elas. Bom, primeiro, eu quero que vocês reparem para esse exemplo aqui, ó. 2 mais interrogação é igual a 3. Bom, se vocês forem curiosos, ou se vocês gostarem muito de matemática, vocês podem olhar para isso daqui e falar, bom, é muito óbvio que aonde tem esse ponto de interrogação que eu não sei o que é, só pode ser o número 1. Porque 2 mais 1 só pode dar 3. Muito bem, é justamente isso. Gente, o que acontece é o seguinte, na matemática, nós que somos matemáticos, nós não gostamos de falar eu não sei. Então, para eu não chegar para vocês e colocar um ponto de interrogação no lugar de um número que eu não sei, dizendo para vocês que eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e eu vou colocar 2 mais x igual a 3. Reparem, este exemplo e este exemplo é a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu tinha um ponto de interrogação e aqui eu tenho uma letra, mas eles valem a mesma coisa. Eles vão valer 1, ó, x igual a 1. Por quê? O único número quando eu somo 2 dá 3 é 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Então, eu quero que vocês percebam que essas letras que nós vamos trabalhar daqui para frente, esses símbolos aqui, eu posso trocar uma letra por uma interrogação, por uma estrelinha, por qualquer outra coisa, eles não são nada mais, nada menos do que números. Só que números que eu não sei exatamente qual é. Bom, e eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês isso que eu escrevi aqui do lado. Então, as letras da matemática, elas representam números desconhecidos. Ou seja, são números que eu não sei exatamente qual é. Aonde geralmente nós podemos descobrir. Eu olhando para isso daqui, eu consigo ver qual número que está faltando para dar 3. Então, são números que geralmente nós podemos descobrir. As letras na matemática, elas são chamadas de incógnitas ou variáveis. Então, eu não vou falar mais letra para vocês. Eu vou falar incógnita ou variável. E vocês têm que saber que essa letra, essa incógnita, essa variável, ela vai representar apenas um número que eu quero descobrir, como aqui nesse exemplo. Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui a mais. Primeiro exemplo aqui, ó. 5 menos x igual a 3. Bom, eu tenho 5 menos algum número aqui, ó, que eu chamei de x. Gente, acostumem-se, tá? O matemático gosta muito de utilizar x, y, z. 5 menos x igual a 3. Bom, gente, qual é o único número que eu posso pôr aqui nesse lugar para dar 3? Bom, 5 menos 2 é que vai dar 3. Então, o x só pode ser 2. Vamos ver o exemplo de baixo.
4 vezes um número dá 12. 4 vezes qual número que dá 12? Ah, é só olhar na tabuada. 4 vezes 3 dá 12. O próximo, 40 dividido por z dá 4. Qual número que eu tenho que colocar aqui para dar 4? Bom, 40 dividido por 10 dá 4. Outro número, um número ao quadrado, aqui no caso eu coloquei A, porque eu já tinha usado as outras letras. A ao quadrado é 25. Vamos lá, qual número que é ao quadrado dá 25? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado, 25. Então eu sei que o A é 5. Porque quando eu elevar 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, aqui são exemplos simples de quando eu vou conseguir descobrir qual é o número que tem que ir no lugar da minha letra. E esses números que eu descubro que eles estão no lugar das letras, eles são chamados de soluções. Então, o que é uma solução? Soluções são valores, né? São os números que eu coloco nos lugares das incógnitas que resolvem o meu problema. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, 0, porque 5 menos 0 não é 3. Então, o 0 não é solução. Mas o 2, que está resolvendo isso daqui, o 2 é solução do meu problema, solução da minha equação. Então, eu posso vir aqui e escrever, ó, o número 2 é solução da equação 1. O número 3 é solução da equação 2. O número 10 é solução da equação 3. E o número 5 é solução da equação 4. Então, aqui eu tenho as minhas respostas, tá, gente? Lembra que eu sempre peço o cálculo e a resposta por extenso? Essa é a minha resposta por extenso. O número 2 é a solução da equação. Então, solução, prestem muita atenção para esta palavra. Solução é quando este número, eu vou colocar ele no lugar da letra e vai resolver o meu problema. Muito bem, vamos continuar. No módulo 3 de vocês, se vocês abrirem na página 4, o livro ele começa com um exemplo muito legal. Ele fala aqui, ó, alugue um carro por R$ 35,00 a diária, mais 50 centavos por quilômetro rodado. Bom, gente, eu preciso pensar então um pouquinho. Ele começa falando o seguinte: quanto uma pessoa vai pagar se alugar o carro por um dia e andar 110 quilômetros? Bom, por alugar por um dia, essa pessoa já vai pagar R$ 35,00. E ela paga isso mais, ó, mais aqui, mais 50 centavos, que é 0,50, para cada um desses quilômetros. Então, andou 1 quilômetro, 50 centavos. Andou 2 quilômetros, R$1. Andou 3 quilômetros, R$1,50. Se eu quiser saber o dinheiro que ela vai gastar, eu tenho que fazer 50 centavos vezes 110 quilômetros. Então, vamos lá. Tem uma soma e uma multiplicação. Então, o que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, eu tenho aqui, ó, 0,50 vezes 100 é só andar com a vírgula para a direita. Então, aqui, 35 eu copio, 0,50 vezes 100 dá 50. 35 mais 50
é 85. Então, eu sei que essa pessoa vai pagar R$ 85. O preço que ela vai pagar é R$ 85. E se ela andar 207 quilômetros? Bom, pelo dia, ela paga 35, mais 50 centavos por cada um dos quilômetros. Então, vamos lá. 0,50, que é 50 centavos, vezes 207 quilômetros, isso vai dar 103, 35 eu copio, aqui vai dar 103,50. Então, só pelos quilômetros, a pessoa está pagando R$ 103,50. Mais o 35 que ela paga pelo dia, isso daqui vai dar 138,50 ou R$ 138,50. Antes de continuar, vamos aqui, ó. Vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Nesse caso, nós estamos estudando um pouquinho sobre expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São cálculos, são contas, onde aparecem letras que eu posso substituir por números. Quando eu olho esse exemplo aqui, olhem aqui. 35 mais 50 centavos vezes quilômetro. 35 mais 50 centavos vezes quilômetro. Quando eu for fazer o próximo, eu vou fazer 35 mais 50 centavos vezes quilômetro. E o próximo, 35 mais 50 centavos vezes quilômetro. Opa! Aqui é 780, me desculpa. Então, gente, percebam que eu sempre tenho o mesmo tipo de conta, que é 35, o tanto que ele vai pagar é 35 mais 50 centavos vezes os quilômetros rodados. Então, eu posso construir o que eu chamo de expressão algébrica. De que maneira? 35 mais 50 centavos vezes os quilômetros que ele rodou, que eu representei por X. Podia ser interrogação, podia ser outra letra, podia ser um desenhinho. No caso, eu decidi colocar o X. Então, se eu quero descobrir quanto que ele pagou andando 500 quilômetros, aonde tem X, eu vou colocar 500. 35 mais 50 centavos vezes 500. Então, vamos lá. 50 centavos vezes 500 quilômetros vai dar 250 quilômetros. 35 mais 250 vai dar R$ 285 que ele vai ter que pagar. Aqui, ó, agora eu quero 780 quilômetros. Então, aonde tinha o meu X, eu vou colocar 780. Então, fica aqui, ó, 35 mais 50 centavos vezes 780 quilômetros é 390. 390 mais 35 é R$ 425. Então, gente, vamos só deixar isso muito claro. Expressões algébricas são cálculos que a gente constrói através de números e letras.
sabendo que eu posso pegar essa letra e substituir por um número para fazer a conta. Como, por exemplo, aqui. O preço que ele vai pagar é R$ 35,00 mais 50 centavos vezes os quilômetros. Eu vou pegar os quilômetros que andou e vou pôr no lugar do X. Este X aqui, ele é chamado de variável. Por quê? Porque você pode ver que ele teve o valor 110, ele teve o valor 207, ele teve o valor 500, ele teve o valor 780. Então, ele vai mudando o valor. Por ele mudar o valor, ele é chamado de variável. Então, vamos fazer um outro exemplo. Primeiro, vamos entender o que significa valor numérico. Valor numérico é, para a gente encontrar um valor numérico, eu tenho que substituir a minha variável, que é a minha letra, por um número e realizar o cálculo, que não é nada mais, nada menos do que a gente acabou de fazer. Eu peguei a minha letra, substituí por um número e fiz o cálculo. Só que fazer isso tem um nome, se chama encontrar o valor numérico. Então vamos lá, ó. Encontre o valor numérico para expressão numérica. 2 vezes x mais 4, quando x for... Bom, vamos ver quando x for 2. Se eu quero o valor numérico, aonde tem x, eu vou colocar o 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Então, quando x for 2, o valor numérico é 8. Posso até escrever aqui, ó. Quando x for 2, o valor numérico dessa expressão aqui, né? Não é de qualquer uma, é dessa. É 8. Aí, quando x for 3, vamos fazer a conta. Aonde tem x, eu vou botar o 3. Então, 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, eu posso escrever aqui, ó. Quando x for 3, o valor numérico é 10. Aí, quando x for 10, aonde tem x, eu ponho 10. 2 vezes 10 mais 4. Fazer a conta. 2 vezes 10, 20. 20 mais 4, 24. Então, vamos lá. Escrever aqui, ó. Quando x for 10, o valor numérico é 24. Então, olha a quantidade de coisas que a gente viu até agora. A gente viu o que as letras representam na matemática. A gente viu o que são soluções, né? Que são aqueles valores que quando eu substituo, quando eu coloco no lugar das letras, eles resolvem o meu problema. Nós vimos o que são expressões algébricas, que são esses cálculos que têm letras no meio. Nós vimos o que é um valor numérico, que é justamente quando eu pego a minha letra, substituo por um número e faço a conta. Então, olha como é tranquilo, gente. Bom, espero que esteja sendo para vocês também. Para terminar, vamos fazer o exercício 1 da página 5 juntos. Então, vamos lá. No exercício 1 da página 5, ele pede para eu construir expressões algébricas, começando com o triplo de x.
triplo de x. Bom, x aqui é um número qualquer, tá? Então vamos esquecer o x, ele não me atrapalha. O que é triplo? Triplo não é 3 vezes? Então a minha expressão algébrica é 3 vezes x. E não estranhem se vocês virem isso daqui como 3x, tá, gente? É muito normal, quando tem um número multiplicando uma letra, esse ponto sumir. Então fica 3x. A metade de x. Metade não é quando eu divido por 2? Então aqui, ó, é x sobre 2. 3/4 de x. 3/4 de x. Eu vou pegar o x, multiplicar ele por 3 e dividir por 4. Que vai ficar 3 vezes x sobre 4. Ou 3/4 vezes x. Ah, o quadrado de x. X elevado ao quadrado. O quadrado de x é x elevado ao quadrado. Na letra E, 3 mais o quíntuplo de x. Ó, 3 mais o quíntuplo é 5 vezes. 5 vezes o quê? O x. Então, isso daqui é 3 mais 5x. 20% de x. 20%, a gente já viu que é 20 sobre 100. D é vezes x. 6 menos o cubo de x. 6 menos cubo de x é x ao cubo. 6 menos x ao cubo. Olha a última. Adição da 7ª parte de x com o quádruplo de x. Bom, 7ª parte de x é x sobre 7. É quando eu divido um número por 7. É a adição disso com o quádruplo de x. O que é quádruplo de x? 4 vezes x. Então, fazendo isso, gente, a gente está encontrando as expressões algébricas. E se eu quiser saber o valor numérico, é só pegar um número e colocar no lugar do x e fazer a conta. Bom, amores, para casa, vamos lá. Para casa, eu quero que vocês façam terminem a página 5, façam as páginas 6 e 7 para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai tirar as dúvidas e corrigir tudo isso. Amores da minha vida, um ótimo trimestre para nós, bons estudos e tchau, tchau.